Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós, o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, neste momento pedimos a Ti, o grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos dizer no dia de hoje. Que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, no caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe na leitura, para que tu possa compreender o que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, o primeiro versículo nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe então o Messias: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o transportou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de todos eles. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe o Messias: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e os alimentou. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Satanás, ele nos tenta o tempo todo. Ele coloca palavras na nossa boca, na nossa mente. Ele não vai fazer idêntico ao que fez com Cristo, mas ele fará de acordo com o que é o seu espírito. Espírito de engano, espírito de mentira, espírito de ganância, de gula, glutonaria, espírito de avareza, espírito de soberba. Ele vai te atingir no ponto mais fraco que você tem. E aí ele te pega. Satanás tem entrado dentro dos templos religiosos e pegos, muita gente mesmo, muitos irmãos. É muito triste a gente ver a pessoa sendo usada por Satanás, porque sabemos que aquilo não provém de Deus. Crentes e crentes cada dia mais chegam perto de mim e diz cada coisa que eu fico até triste, tanto no coração quanto na alma. São coisas que a gente não deveria ouvir de uma pessoa que se diz seguidora de Deus. Cristo, aconteceu esse momento com ele, para que ele deixasse escrito, para que possamos
entender o que é aquelas ações. Cristo, quando caminhava aqui, aproximou-se um jovem dele, um jovem milionário, e disse para ele: mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Cristo virou para ele e disse: venda tudo que tem, divida para os pobres e me siga. Aquele jovem se entristeceu porque ele era milionário, falou: vou dar tudo para o pobre e vou ficar sem nada, e saiu de cabeça baixa. Naquele momento, Cristo olha para a multidão e disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E aí eu digo para você, Cristo estava falando de dinheiro, Cristo estava falando da ação daquele rapaz naquele momento? Não. Ele estava falando da ação das pessoas que viriam no futuro. Porque o que ele diz? Abandona o mundo para me seguir. Abandona as coisas perversas para me seguir. Pare de ir para a igreja buscar prosperidade. Pare de ir para a igreja buscar saúde. Para de ir para a igreja buscar emprego. Para de ir para a igreja buscar cura. Cristo disse assim: largue tudo isso e me siga. Aí você vai dizer: mas se eu não for na igreja buscar cura, buscar felicidade, eu vou buscar o quê? É isso que você não entende o que Cristo disse. Cristo disse: vinde a mim, busque a mim, porque você estando com Cristo, você tem tudo. Você estando com Cristo, você tem saúde, você tem emprego, você tem amor, você tem vida plena, você não morre. Aí você vai dizer: mas se eu vou envelhecer e não vou morrer? Você não morre no espírito. Porque está cheio de crente dentro dos templos religiosos mortos. Aí você me pergunta: por que o Senhor tanto fala de crente, tanto fala essas coisas? Eu vou te explicar por quê. A minha cunhada, ela faz diálise, hemodiálise. Eu levo ela todo dia a par para poder fazer o tratamento. Aí senta do meu lado um crente e diz para mim assim: olha, eu estou vendo o seu sofrimento, eu vou fazer uma campanha lá na igreja com os irmãos, um propósito com os irmãos, para que Deus tire ela do seu caminho, para que Deus leve ela embora. Eu olhei para aquilo e fiquei tão triste, de uma pessoa que se diz seguidora de Deus, seguidora de Cristo, e não entender o que é Cristo, o que é o símbolo da cruz, o que é a misericórdia, o que é o amor. E ele continuou a dizer: eu vou pedir a Deus para levar ela embora, para matar ela. Aí eu respondi para ele: você não entende quem é Deus. Deus é amor. Cristo é vida. Cristo jamais vai tirar a vida de alguém porque você vai pedir. Deus jamais vai tirar a vida de alguém porque você quer. Um crente disse isso para mim. E aí eu levei ela para almoçar, fui levar ela para fazer a hemodiálise. Chega uma pessoa supostamente do mundo e diz para mim assim: tenho visto o sofrimento seu, da sua esposa, porque já passei por isso, já tive esse problema de tomar conta de um doente que tem o mesmo problema
da sua cunhada. Porque além de ter problema renal, ainda tem problema de Alzheimer. E aquela pessoa que supostamente os crentes condenam ao inferno, disse para mim: olha, eu me entristeço de ver tua luta, porque também passei por isso. Também sofri com toda essa dor, porque não só você sofre, mas o paciente sofre. E todo mundo sofre junto com ele, adoece junto com ele. Eu tenho sentido a tua dor. Eu tenho sentido a tua dor. E toda noite eu oro. Eu rezo. As palavras da pessoa dizem, eu rezo para Deus e para a Virgem Maria. Dá força para essa jovem, para que ela fique plena. Que não fique tão agitada com tantos problemas, e que dê força para você, para sua esposa e para a família, para que todos possam suportar essa cruz. Porque eu sofri com isso, e eu sei como é a dor de uma pessoa que tem pessoas com essa enfermidade na família. Mas eu venci, e você também vencerá. E eu tenho em mente que Deus tem um propósito na vida dela e na sua. E aí você que me ouve do outro lado, eu te pergunto: quem vai para o céu? O crente que desejou a morte? Ou o que está no mundo que desejou a vida, que desejou a cura? Aí você vai me perguntar, o que tem a ver isso com a passagem que você leu? Muito a ver. Por isso eu parei de ler. Porque depois os anjos vieram e alimentaram Cristo. O que essa passagem nos ensina? Deveremos seguir Satanás? Aí você fala, mas eu não sigo Satanás. Quando você ouve o que Satanás fala no seu coração, na sua mente e passa para os outros, você está seguindo Satanás. Não está escrito? No final do tempo o amor de muito esfriaria, e você acha que é esfriar o amor para com Deus, mas você não tem amor para com Deus, você não tem amor para com o teu próximo. O que Cristo disse? Toda vez que alimentares alguém que tem fome, você está alimentando a mim. Toda vez que você cura as feridas, você está curando as minhas chagas. Toda vez que sentir frio, você me agasalhou, porque você agasalhou aquele que sentia frio. E toda vez que você deseja a morte do teu próximo, quer que o teu próximo vá para o inferno, você está mandando Cristo para o inferno e está desejando a morte de Cristo novamente. Será que a sua mente está cauterizada, que você não entende que Cristo está no teu semelhante, ele não habita em templo religioso? Será que até agora você não entendeu? Sua mente está tão podre que você não vê Cristo no outro. Você não vê Cristo habitando no outro, sofrendo no outro. Porque a cruz de Cristo não é aquele madeiro no qual ele foi crucificado, não. A cruz de Cristo é a doença que está no outro, porque ele está ali mantendo a pessoa viva. E ele está sofrendo com a pessoa e você desejando a morte dele. Será que você não entende? Será que você não entende? Que desejar a morte de alguém, desejar que alguém vá para o inferno, você está falando isso para o próprio Messias? Acorda, igreja. A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos andar calados na face da terra, porque tudo que falamos nos condena. E aí você se diz cristão, se diz amante da palavra, se diz o verdadeiro sábio, o verdadeiro conhecedor da palavra de Deus. E quando se prostra o joelho e vai orar o Pai Nosso, e diz para Deus, faça comigo o que eu faço com o meu semelhante. Mas aí quando Deus pune você, você fala, Deus, onde você está que não está vendo o meu sofrimento? Mas é você quem pediu. Aí você fala, que loucura é essa? Quando eu pedi para Deus me punir?
Quando você ora o Pai Nosso, ou você ora sem saber o que você está falando. Porque no Pai Nosso está escrito: faça comigo o que eu faço com o meu semelhante. O Pai, me ame do jeito que eu amo. Pai, perdoa os meus pecados da maneira que eu perdoo os pecados do meu semelhante. Você está dentro de um templo religioso e acha que você é santo. E acha que os que estão lá fora não são santos, são pecadores. Mas na verdade, você é um pecador dentro de um templo religioso. Porque a igreja não é lugar de santo. O templo que você chama de igreja não é lugar de santo. Os santos não estão na terra, estão no céu. Você não é santo, você é um pecador, tentando se purificar. Aí você diz: mas a palavra diz que nós somos santos tentando não pecar. Mas você não é santo. Se você deseja a morte do semelhante, você não é santo. Se você quer que o outro vá para o inferno, você não é santo. Se você acha que somente a tua denominação vai subir para o céu, você não é santo, porque você não compreende as coisas santas. Quem vai subir para o céu não é a denominação, mas é a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Seja aquela pessoa católica, espírita, macumbeira, evangélica, kardecista, seja o que for, é ela que vai subir. Aí você diz: o macumbeiro vai para o céu, o senhor é louco? Eu não sou louco, não. É você que é louco, que não lê a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que lá no madeiro, um assassino, estrupador, ladrão foi salvo. Porque quem salva é Cristo. E Ele salva pela graça, porque nem dignos de sermos salvos nós somos. Mas você não compreende isso. Porque você segue Satanás. E quem é Satanás? Aquele que está no altar pregando para você, ensinando você coisa errada. Que muitas vezes você chama de pastor, porque o verdadeiro pastor é Cristo. E ninguém segue a Cristo. Porque o ensinamento de Cristo é amor, é misericórdia, compaixão. Eu vejo por aí pastores dizendo que era asneira, bispo falando que era besteira. E as pessoas glorificando o que ele fala. Pessoas de denominação supostamente grande, falando que é a favor do aborto, e a igreja ainda concorda com ele. Quem nos dá o direito de tirar a vida, se aquele que deu a vida não tirou? Se fosse para a pessoa não ter filhos, Deus faria ela estéril. Mas se Ele fez ela fértil, é para gerar. Mas o pastor fala: o ser humano gera como rato, gera ratos. E você glorifica esse pastor. Aquele que fala que o ser humano gera rato, ele diz que ele gera uma igreja imunda, porque rato vive no esgoto. E ele, quando ele fala que gera rato e você glorifica ele, você está falando que o seu filho é servo de Satanás, porque vive na imundice. Será que você não tem os olhos abertos para entender essas coisas? Aí você vai numa igreja católica, o padre fala: mais um anjo nasceu na terra. E o pastor fala que você gerou rato, gerou coisa podre, coisa nojenta, repugnante. E você glorifica e fala: é verdade. Você não para pensar. Eu te pergunto: quem vai para o céu? O crente que desejou a morte? Ou outro que desejou a vida? E repara a fala de cada um. Olha a fala do crente e olha a fala do mundo. Eu estive aí, passei por isso. Estive nesse momento que você está e passei por isso. Mas eu venci, você vai vencer. Grande é teu galardão. Eu não ouvi uma pessoa do mundo falando comigo, eu ouvi o próprio Cristo falando, porque ele disse isso.
Seja bem-aventurado aquele que passa pelas batalhas, porque eu passei e venci o mundo, e você também vencerá. Mas o crente, desejando a morte de uma pessoa que nada fez por ele, nada fez por ele, e estando ele na mesma situação que eu, porque o Pai está lá fazendo. Mas ele deseja a morte do Pai? Não, deseja a morte dos outros. Porque ele não vai fazer campanha para o Pai morrer, para Deus tirar a vida do Pai. Porque ele não vai fazer campanha para Deus tirar a vida da mãe, do irmão que está ali fazendo a mesma coisa que a minha cunhada está fazendo. Mas isso é triste. Quando você conversa com um crente e o crente fala que quer ver a vida do outro num túmulo. Quando você conversa com um crente, o crente diz assim: aquele ali não está na igreja, ele já está no inferno, a alma dele está perdida. Quando a pessoa morre em outra religião, o crente fala: coitado, perdeu a salvação. Quem lhe deu direito para julgar e condenar alguém? Quem lhe deu direito? Tu sabes? Aquilo que tu ligas na terra é ligado no céu? E aquilo que você faz aqui, quando é ligado lá, você paga pelas consequências daquela pessoa? Se a sua vida hoje é um inferno, é uma merda, como dizem muitas pessoas, é uma podregueira, é porque você escolheu o caminho. Porque Cristo é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou a verdade e a vida. Quem passar por mim não perderá a tua vida. Aquele que passa por Cristo não passa por problemas. E mesmo que venham os problemas, você passa por eles sorrindo. Mas aí você passa por tribulação e diz que é Satanás. Você quer botar a culpa em alguém? Escolhe Satanás que não está nem mexendo com você. Aí muitos aí vão dizer: ó, Satanás não está mexendo com ele, por quê? Porque ele já é dele. Satanás não mexe com quem já é dele. Ele mexe com quem já é de Cristo. E ele lança os dardos inflamados. Porque é só você assentar com uma pessoa. Assenta com um crente e conversa com o crente. Conta um problema seu. Ou então cria um problema mentiroso e fala para o crente. O que o crente vai falar? Você não vai ver o crente falar: ô irmão, vamos orar de madrugada, nós vamos pedir a Deus para que resolva a tua situação, vamos orar. Não! Aquele irmão fala assim: ô irmão, eu vou orar, vou juntar uma turma na igreja e vou orar para poder sanar esse problema seu. Eu sou filho do doente, te dando dor de cabeça, vou pedir a Deus para matar ele. É assim que a gente ouve o crente. Eu já disse isso uma vez e volto a repetir. A minha esposa estava prestes a dar à luz. Nós saímos da igreja de um templo. Assim, a minha esposa começou a passar mal no meio do caminho. Ela sentou à beira do caminho, passou o crente e disse: ô, por que você está fazendo esse drama todo? Vamos embora, deixa de ser mole. E saiu dando gargalhada, servos de Satanás. Mas aí veio um do mundo, tocando aquele tipo de funk imoral, podre, que os crentes condenam tanto. Passou no carro. Quando ele viu a minha esposa e eu sentado à beira do caminho, ele parou, deu ré e falou: o que está acontecendo aí? Eu falei: minha esposa não está bem. Ele falou: vem cá, entra, vou te levar você no hospital. Eu falei: não precisa. A gente só está precisando ir embora. Ele falou: só te levo na sua casa. Me trouxe em casa, deixou o cartão dele para me ligar, para quando ela tivesse pressa da luz, para me ligar para ele que ele vinha buscar. Aí eu te pergunto: aquele que saiu da igreja, que estava glorificando a Deus, chorando, dizendo que estava falando em língua, vai para o céu? Ou aquele que passou, que o crente diz que vai para o inferno? A diferença daquele que serve e o que não serve. E muitos crentes falam: eu sirvo a Deus, do mundo não serve, mas é o contrário.
para servir a Deus, você não tem que alimentar do pão. Porque Cristo disse, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para ser verdadeiramente cristão, você não tem que estar dentro de um templo religioso. Porque aqueles que são do templo religioso, eles adoram a prosperidade, a cura, o pastor, o templo, o obreiro. Mas aquele que é cristão, ouve de Cristo, adorará somente ao Pai Celestial, ao grande Yod Rei Vav Rei, ao grande Hashem. Ele é único e verdadeiro. Você está compreendendo qual é a fala de Cristo e qual é o ensinamento que devemos aprender? Eu fico abismado com os crentes do dia de hoje. Ainda bem que eu não sou crente, porque eu tenho nojo de crente. Eu sou cristão. Cristão, ele faz a vontade de Cristo, pratica o amor, a misericórdia. O crente pratica ódio, luxúria, difamação. Se você tem um desses requisitos, é melhor você começar a repensar na tua vida. Porque o caminho que leva à perdição é largo. O caminho estreito é o que leva à salvação. E o caminho estreito é você engolir a sua arrogância, achar que você é santo e você não é. Porque Cristo era santo e se abaixou, humilhou-se aos pés imundos dos pecadores que eram os apóstolos e lavou os seus pés. Os crentes hoje acham que são melhores do que os demais. E Cristo, ele nos ensinou quem é maior, o servo ou o seu Senhor. E ele nos ensinou que para ser servo nós temos que ser humildes. E quando somos humildes, somos honrados. Repara a sua volta. Repara os pastores da igreja, andam de narizinho em pé, achando que é melhor do que o rebanho. Mas o pastor não é melhor do que o rebanho. O rebanho é superior ao pastor. Porque se Deus escolheu você para ser pastor, não é para você ser arrogante, muito pelo contrário, é para você ser humilde. Porque Deus não escolheu você para sentar e ouvir a palavra. Deus escolheu você para pregar a palavra. E aquele que está sentado é muito mais bem-aventurado do que você, porque você fala o que quer. E aquele que está sentado, ele está ouvindo. E está reconhecendo o que é e o que não é. Ele se alimenta das coisas boas e as coisas que não prestam ele joga fora. Só que ultimamente, as pessoas estão se alimentando das coisas ruins. Estão se tornando duro no coração, coração de pedra. E as coisas boas eles estão jogando para escanteio. Aí você vai dizer, quem faz isso? Todos os crentes. Porque os crentes dizem assim, olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo. Você é crente sim, porque o diabo também é crente. Eu sou cristão. E os ensinamentos de Cristo é amor. Você goste ou não da minha pregação, isso é problema seu, porque Satanás também não gosta da minha pregação. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina a conhecer a verdade, e a verdade te liberta dessa escravidão religiosa. E a escravidão religiosa é fazer você fazer campanha, é fazer você fazer sacrifício, sendo que o sacrifício perfeito já foi feito por todos nós. Não há mais pecado no mundo, mas você vê pecado em tudo. Uma pessoa não pode andar de mini saia que você diz que está no inferno.
Uma pessoa não pode andar de calça de bermuda, um homem, você diz que está no inferno, está mostrando o corpo para as pessoas. Mas você esquece que Deus nos fez nu. Deus não olha o teu corpo. A pessoa que está de mini saia, ela não vai para o inferno. Vai para o inferno o irmão que está olhando para a perna dela, que não deveria olhar. Imagine se Adão e Eva não tivessem pecado e todos nós andássemos pelados. Você já parou para pensar nisso? Não, você não pensa. Você come o que o pastor te dá. Imagine a situação de todo ser humano andando nu. Como seria a atitude do homem quando vê uma mulher na rua? Você já imaginou, né? Como sairiam os homens? E como sairiam as mulheres? As mulheres hoje não podem ver um homem sem camisa que fica no fogo danado. Imagine ver um homem nu. Agora vamos para um contexto mais rural. Olha lá os índios. Eles andam nu. As índias andam nu. E há esse fogo neles? Não. Sabe por quê? Porque a pureza, ela tem que estar no olho de quem olha. Mas se o homem branco entra numa aldeia, ele já fica louco. Sabe por quê? Porque o pecado habita, é nos seus olhos, é na maneira de você ver, é como você olha o mundo. Cristo me ensinou a olhar o mundo com amor, a não ver pecado em nada. Cristo me ensinou a discernir as coisas espirituais. Mas você não compreende essas coisas, porque você não compreende o dono da verdade. Você compreende o dono da mentira, que está no altar pregando para você mentiras. Que você não pode isso, você não pode aquilo. Mas Cristo disse, eu te dou um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Eu não sou preso em Cristo. Eu não estou encarcerado em Cristo porque eu não peco. Eu estou em Cristo livre. E quando eu erro, eu sinto que errei. Não foi ninguém que falou comigo que eu errei, não. Foi aquele que anda abraçado comigo. É aquele que anda de mão dada comigo. E muitas vezes, nos momentos difíceis da minha vida, ele me carrega no colo. E quando eu olho para trás, só tem 2 passos. E não são os meus. Aprende isso. Convencer a pessoa do pecado. Quem convence é o Espírito Santo, não é você, não. Porque como pode Beelzebu chamar a atenção de Beelzebu? Não é isso que você diz, que as pessoas do mundo têm demônio? Como pode você que tem demônio chamar a atenção de demônio? Cristo já falou isso. Se Beelzebu contender com Beelzebu, o reino dele fica dividido. Você diz que é crente e faz coisas piores do que aqueles que estão no mundo que não conhecem esse Deus que você diz que conhece. Eu quero que você entenda, só para finalizar essa palavra de hoje. Quem vai para o inferno não é quem está no mundo, não. Aprende uma coisa, tá? Quem vai para o inferno é quem está dentro de um templo religioso, que conhece a Deus, conhece a justiça de Deus e continua fazendo coisa errada. Os que estão no mundo e não conhecem a Deus, Deus não vai punir. Sabe por quê? Porque mesmo que eles erram, pecam, fazem atrocidades, eles têm o coração levado a fazer o bem. A amar o próximo que está cansado, que está doente, que está enfermo, que está com fome, que está com frio. Os que estão no mundo ajudam. Mas o crente, se você bate na porta de um crente e pede ajuda, ele fala assim, não, meu Deus me dá para mim, para o meu consumo da minha família. Vai buscar Deus, que Deus vai te dar também.
Vem cá, aqui, ó, vou te dar um endereço da minha igreja, vai lá na minha igreja, que lá você consegue alguma coisa. O crente só pensa em tirar as pessoas do mundo e levar para a igreja. O cristão, ele ajuda os do mundo para que os do mundo queiram conhecer mais esse Deus maravilhoso que ele segue, que ele desconhece. Leva isso para a sua vida. Servir a Deus é fazer o bem. Servir a Deus é ser misericordioso. Servir a Deus é não ser escarnecedor. Servir a Deus é não sentar na mesa dos escarnecedores. E você assenta todo santo dia. Dentro dos templos religiosos, vocês que estão reunidos ali, dizendo que está reunido em nome de Cristo, é só você reparar. O crente cutuca o outro e fala, nossa, você viu a roupa da outra que veio hoje? Você viu como é que ela está hoje? Acaba de sair do culto. Você vê um católico saindo do culto falando, você viu como é que fulano está? Você não vê isso. Você vê o católico saindo feliz. E você olha para a cara de um crente, o crente está contristado. Por que será? O católico vai alimentado pela palavra. O crente vai e sai com um semblante triste. E ainda sai e fala assim, nossa, hoje o porrete foi doído, viu? Porrete, machado, vara, não foi doído não. Porque se fosse doído e abrisse chaga em você, você não ia cometer de novo para na próxima vez levar outra machadada, outra porretada. Você não se conserta. Olha, o Mashiach está à porta. E na hora que ele buscar a tua igreja, que não é o templo onde você está, eu espero que você esteja junto. Que nós possamos subir e dizer, glória a Deus, aleluia. Bendito é o Mashiach, o nosso Redentor. Mas o triste, eu sei que eu vou subir. A não ser que ele vê falha em mim e não me busque. Mas se ele não me buscar, ele não vai deixar de ser o meu Mashiach. Eu não vou deixar de amá-lo. Mas o triste é subir e ver que muita gente vai ficar para trás. Ou muita gente vai para o inferno. Para o lugar onde há tristeza. Pense nisso. E que a tua semana seja uma semana abençoada. Que você reflita sobre cada palavra que dita. E mude as atitudes do teu coração, do teu pensamento. Agradeça a Deus por cada inscrito, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que derrame chuva de bênção sobre todos. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.